Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. Estamos começando mais um programa Cozinhando com Dona Iris. E é sempre uma grande alegria poder estar aqui e dividir com vocês receitas maravilhosas como a que nós vamos ver hoje. Nós vamos aprender a fazer uma torta de frango, mas não é qualquer torta de frango não, gente. É zero lactose. E sabe quem vai nos ensinar a fazer? A NutriChef Luísa Cardoso. Ela é jovem, bonita e tem um currículo extenso. É proprietária da Luísa Gourmet Confeitaria Saudável e tem especialização em gastronomia e alta cozinha. E trabalha única e exclusivamente com produtos para público alérgico e diabético, com receitas exclusivas, desenvolvidas após estudos e técnicas gastronômicas. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite, Luísa. Agora eu vou te perguntar, como é que nasceu a sua história assim, com a culinária? Por que você se envolveu com a culinária? Oi, Dona Iris, eu que agradeço o seu convite. É uma honra estar aqui nesse programa apresentando algo tão especial e diferenciado para vocês. Então, meu pai e a minha avó paterna, eles sempre foram muito envolvidos com culinária. Meu pai já teve lanchonete, mas tudo voltado para o público tradicional. A minha avó materna, ela é diabética. E quando eu comecei a fazer o curso de nutrição, as pessoas me questionavam muito. Faz uma receita específica para sua avó, começa a fazer uns doces saudáveis, algo que fuja do tradicional. E assim eu comecei a desenvolver minhas receitas e já tem 5 anos que eu me especializei nessa área. Hoje vamos fazer uma torta de frango zero lactose, aquela que você conhece bem? Hoje nós vamos fazer uma torta de frango especial, funcional, não é uma torta qualquer, com ingredientes goianos, mas com uma pegada sem glúten, sem lactose, para quem tem intolerância à lactose ou que é celíaco e também para quem busca um estilo de vida mais saudável. Vamos começar a nossa receita? Sim, vamos começar a receita. Primeiramente, é muito importante ter em casa um utensílio que a maioria das pessoas não tem, que é uma balança. A balança é muito importante para você não ter perca de nenhum ingrediente, para padronizar a receita e até para você que vai produzir para venda, né? Você criar uma ficha técnica, um padrão mesmo, para quando você for repassar essa receita para alguém, tá tudo certinho nas medidas. Agora me conta, quais são os ingredientes que nós vamos precisar para fazer a nossa torta de frango? Nós vamos utilizar 4 ovos, 500 gramas da massa de milho. Essa massa de milho é aquela massa que a gente compra na feira mesmo, que o pessoal rala o milho. Se na sua cidade não tiver o hábito de encontrar essa massa, você pode pegar o milho, tirar, né, o milho da espiga e bater no liquidificador com um pouquinho de água que vai formar essa massa. Nós vamos utilizar também 200 ml do leite zero lactose, 100 gramas da manteiga ghee. Essa é uma manteiga saudável, ela passa por um processo de clarificação, onde são retirados resíduos do leite, tornando-a sem lactose. Ela é rica em vitamina A, vitamina E, vitamina K, com umas funções super bacanas. Nós também vamos utilizar farinha de aveia sem glúten, como eu falei, a minha produção é totalmente sem glúten, e eu sempre utilizo dessa marca aqui, que é uma marca que é livre de contaminação cruzada. Então serão 50 gramas dessa farinha de aveia sem glúten. Vamos utilizar farinha de coco, 40 gramas da farinha de coco, 10 gramas da farinha de amêndoas. Vamos utilizar 5 gramas de sal, 10 gramas de fermento químico. Esses são os ingredientes, então, da nossa massa. É uma massa bem simples, nós vamos começar batendo todos os ingredientes no liquidificador, começando pelos líquidos. Então, nós vamos iniciar pelos ovos, o leite, o creme de milho e a manteiga ghee. Depois, aos poucos, vamos adicionando as farinhas. Olá, Dona Iris, como vai? Tudo bem? Eu sou Vera Fernandes, nutricionista e chefe e proprietária da marca de produtos funcionais a Sátia Nutrição Integral. E o nosso carro-chefe aqui na Sátia é a produção do ghee, essa manteiga clarificada, tão conhecida hoje em dia. O que é o ghee? É uma manteiga de leite
sem sal, que passa por um processo de clarificação. A clarificação nada mais é do que você extrair a água de um alimento. Com isso, os sólidos são decantados. O que é importante do processo do ghee é isso. Esses sólidos, eles são filtrados e retirados da gordura, que são as toxinas, a proteína do leite também, que é alergênica, que é a maior proteína alergênica, é a caseína. Ela também é uma molécula grande que também se separa da gordura nesse processo de clarificação. E outra coisa que sai da manteiga é o carboidrato. O que é o carboidrato da manteiga? É a lactose. Então, essa gordura que ficou filtrada e pura, sem a presença desses sólidos, ela está concentrada as vitaminas lipossolúveis. As lipossolúveis são antioxidantes, que é a vitamina A, E, D e K. Elas ficam mais concentradas, fazendo com que essa gordura se torne um alimento funcional, um alimento antioxidante. Como essa manteiga já é isenta de lactose e reduzida na proteína, ela é muito utilizada e recomendada para pessoas que têm essas alergias ou intolerâncias alimentar. Então, utilizada muito no sentido de substituição da manteiga comum para pessoas que não podem consumir a manteiga por causa da lactose ou por causa da alergia à caseína. Por ela já ter passado por esse processo de fervura, ela é uma manteiga que suporta uma temperatura mais elevada, o que torna ela melhor em uso culinário. Então vamos começar a misturar nossos ingredientes. Vou para o meu liquidificador. Então vou iniciar pelos ovos, o leite zero lactose, o nosso creme de milho e a manteiga ghee. Então eu vou bater no liquidificador até formar uma mistura homogênea. Na sequência, com o liquidificador ligado mesmo, eu vou adicionando os demais ingredientes. Gente, agora nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho. Saia daí não. Gente, nós já estamos de volta com Cozinhando com Dona Iris. Hoje nós estamos com a NutriChef Luísa Cardoso. Estamos fazendo uma torta de frango zero lactose. A Luísa é especializada em produtos e receitas para pessoas alérgicas e diabéticos. Luísa, é crescente o número de pessoas com essas características, inclusive intolerantes a determinados alimentos ou produtos que estão, às vezes, até no mercado? Sim, o número de pessoas com diabetes, intolerâncias, alergias e com a doença celíaca tem crescido bastante. E não somente esse público, né? As pessoas hoje buscam por uma alimentação mais saudável, né? Por um alimento de verdade. A doença celíaca trata de uma doença imunológica. É uma reação imunológica do organismo contra um agente agressor, que no caso é o glúten. Ele provoca algumas alergias e essas pessoas que têm essas alergias, ela pode ter um intestino mais inflamado, né? Por causa da reação imunológica. Esse intestino inflamado faz com que ela tenha menos absorção de alguns nutrientes, dos macro e micronutrientes como vitaminas, minerais e até mesmo dos próprios nutrientes como a proteína, o carboidrato. Então, o organismo tendo essa reação, a pessoa vai ter gases, diarreia, cólicas e às vezes até problemas respiratórios. O tratamento para essa doença consiste na retirada da alimentação de produtos ricos em glúten, que são principalmente alimentos refinados, como pães e massas feitas com farinha de trigo refinada sem ser integral. Para esse tratamento, a pessoa tem que ter isenção total do glúten, pelo menos por algum tempo, isso de acordo com o tratamento médico, né? E, às vezes, até mesmo para uma vida toda, de acordo com o grau de inflamação e de alergia que a pessoa possa ter sobre essa proteína.
Lembrando que para reconhecer a doença requer diagnóstico médico e acompanhamento com nutricionista para uma dieta equilibrada de nutrientes, uma vez que você vai retirar uma proteína muito importante da sua alimentação. Agora que já está homogênea a mistura dos líquidos, eu vou adicionando aos poucos as farinhas, tá? Agora, por último, o fermento. Uma coisa muito importante, antes de fazer essa receita, eu já deixei o meu forno pré-aquecido, 200 graus. Então, lembre-se sempre, o forno, ligue o forno antes de começar a receita, para ele ficar pré-aquecido. Então, agora, por último, o fermento químico. Agora, a nossa massa já está pronta. Qual o próximo passo da nossa receita? O próximo passo da nossa receita é o nosso frango cremoso. Eu já deixei preparado aqui um frango. Eu fiz ele desfiado na panela, coloquei bastante tempero e para ele ficar com essa textura cremosa, eu adicionei o creme de leite zero lactose. Então ele fica perfeito, bem suculento. E na sequência a gente tem duas opções de recheios para completar esse frango. O nosso tradicional creme de piqui, para aqueles que gostam de piqui, e também você pode estar utilizando o requeijão zero lactose. Então agora a gente vai iniciar o processo da montagem dessa nossa torta. Primeiro a gente vai fazer uma camada com a massa, depois uma camada com frango. Nessa grande eu vou fazer uma camada do creme de piqui, aí faz outra camadinha com a massa e finaliza com o queijo mussarela zero lactose, certo? Então vou colocar aqui no fundo uma camada bem fininha da massa, não precisa ser grossa. Essa receita é prático e versátil. Agora, dá para colocar, por exemplo, na lancheira, marmita, e combina em um almoço ou em um lanche, como almoço ou como lanche, pode ser? Sim, perfeitamente, combina com qualquer hora do dia. Aqui a gente tem uma quantidade bacana de carboidrato, tem a proteína do frango, além de ser bem suculenta. Então depois de eu colocar a minha massa, eu venho aqui distribuindo o frango. Para quem não tem intolerâncias, é só substituir o leite e o queijo para o normal? Sim, pode fazer normalmente, sem os ingredientes zero, né? Como se fosse uma receita tradicional, utilizando os queijos que você já tem o hábito de utilizar, o creme de leite tradicional, não tem problema. É uma torta que dá para vender, né? Como embalar para comercializar? Ah, essa torta aqui ela é super rentável, inclusive é uma das mais vendidas no meu cardápio. Para poder vender, eu sempre utilizo essa forminha aqui, é uma forminha forneável. Vou montar uma para vocês verem como que fica e você pode vender ela fresca, pode vender congelada. Na geladeira ela tem uma durabilidade de 2 dias e congelada até 60 dias. Então quem trabalha nessa área, que está iniciando ou que tem um estabelecimento e quer expandir o cardápio, é muito importante pensar nesse público que está crescendo muito, né? Para poder atendê-los da melhor forma e com qualidade. Capricha no recheio, essa parte é muito importante. Então depois de distribuído o frango, eu vou distribuir aqui o creme de piqui. E por último, a nossa massa novamente para finalizar. Agora, para dar aquele toque especial e aquela douradinha, a mussarela zero lactose. Agora eu vou montar a pequenininha que eu utilizo para venda. Mesmo processo da outra, coloco uma camadinha de massa, a camada de frango, o requeijão zero lactose ou creme de milho, mais um pouco de massa e finaliza com a mussarela. Prontinhas as nossas tortas, agora é só levar ao forno, mais ou menos uns 20 minutos. Agora a nossa torta já está prontinha.
Para quem gosta dela mais douradinha, só deixar mais um tempinho no forno com a função dourador ligada, ela vai ficar assim, bem crocante por cima. E para quem gosta da tortinha um pouco mais branquinha, só deixar menos tempo. Luísa, mas ficou linda, deve estar uma delícia. Muito obrigada por nos proporcionar esse momento especial. O Cozinhando com Dona Iris, acabando, gente. Essa e outras receitas você encontra nas nossas redes sociais e no nosso canal Cozinhando com Dona Iris. E lembre-se, gente, cuide-se, use máscara e mantenha todos os cuidados contra a Covid. As doses de esperança estão chegando, gente. É com fé em Deus que logo, logo vamos poder nos abraçar. Obrigada pela companhia e até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo para todo mundo.